quem que sabe mais que tu vai fazer uma tatuagem? Eu falei assim, só o meu camarada, que é um melhor amigo meu, que ele é policial civil aqui na cidade também e tal, mas o cara, ele é tipo um irmão pra mim, eu já conheço ele há mais de 8 anos e tal, tem uma amizade assim de um ajudar o outro pra caralho, é uma amizade assim que é muito rara de encontrar hoje em dia. E aí ela assim, sim, tu falou pra ele antes de falar pra mim? Eu falei assim, meu Deus, eu falei, ele esteve na loja essa semana antes de eu vir pra cá, e eu comentei que eu tava pensando em fazer uma tatuagem. Meu, ele deve estar te comendo, né? Pra tu ter falado pra ele uma coisa importante dessa antes de falar pra mim. Meu, olha o nível da doideira da mina. A mina falou que o cara tava me comendo, eu, heterossexual, namorado dela, tinha tirado a virgindade dela, e os caralho veio falar que o cara tava me comendo porque eu tinha contado da tatuagem pro cara. Olha as ideias dela, né? Daí, cara, quando eu escutei isso, eu levantei assim, daí eu falei assim, seguinte, fulano, tu já falou merda que chega, eu vou pegar minhas coisas, eu tô indo pra casa, outra hora a gente conversa pra ver como vai ficar as coisas e tal. Não porque tu vai ficar pra gente conversar, tu vai ficar pra gente conversar e blá blá blá. Foi indo, foi indo. Aí eu peguei e falei assim, não, beleza. Daí ela pegou, foi pro banheiro tentar arrumar o cabelo. Nisso eu comecei a pegar minhas coisas, minha blusa no cabide, coisa arada. Cara, comecei a amontoar tudo em cima da minha bolsa. Eu peguei, coloquei meu tênis e vazei pro carro. Aí eu entrei no meu carro e tal. Aí ela pegou e se tocou. Aí nisso ela desceu as escadas lá do loft e veio atrás de mim. Só que antes de descer, ela pegou e me ligou e falou assim: tu tá indo embora? Aí eu atendi o telefone dentro do carro, com o carro trancado, e falei assim: tô indo embora. Ela assim: então espera que tem um negócio meu no carro, que eu quero tirar, não leva embora. E por coincidência, por uma maldita coincidência, isso foi no domingo, né? No sábado, eu tinha levado ela no banco para ela sacar dinheiro e tal, e ela tinha deixado um extrato em cima do console do carro. E aí eu olhei aquele papel e eu vi que realmente era um documento do banco dela. Eu pensei, meu, vou ter que esperar. Aí eu esperei ela vir. Eu deixei uma frestinha pequenininha assim, Vicky, na porta do carro aberta. Cara, ela enfiou o braço pelo vidro, conseguiu botar a mão na maçaneta por dentro, abriu e entrou dentro do carro, pulou para dentro do carro. Aí ela assim, não, tu não vai embora, a gente vai conversar, não sei o quê. Aí pegou meu celular na mão, começou a querer falar para mim desbloquear e tal. Daí eu peguei, desbloqueei, deixei ela ver, ela não achou nada, daí ela assim, porque tu deve estar comendo alguma vagabunda, por isso que tu quer ir embora, não sei o quê. Eu falei assim, não, eu quero ir embora porque tu tá surtando, tu tá fazendo escândalo, tu estragaste teu cabelo, tá fazendo um monte de coisa que tá me assustando de verdade e tal. Expliquei para ela. Assim, tu deve estar ficando com aquela vagabunda da fulana, que era uma outra colega minha, mas era uma colega, tipo, bem superficial, assim, não tinha nenhum tipo de contato com ela íntimo, nada, só falava sobre concurso pela internet ali mesmo e tal. Mas a menina, realmente, ela era muito bonita e tudo mais, né? Ela até esse concurso, ela foi pro estado do Ceará hoje em dia. Mas, enfim, aí eu falei assim, olha, eu falei, fulana, se for para te ficar me dando a fama de vagabundo, de coisa arada sem eu ter feito nada, então tu quer que eu pego ela? Aí eu fui falar isso para provocar, para querer rebater o argumento dela, para quê, né, cara? A mão dela voou na minha cara, ela me deu um tapão assim de mão fechada na minha boca, no meu nariz, cara, que inchou na hora. Só que eu, cara, tipo, eu tenho 1,90 m, tenho mais de 100 quilos, né? Treino pra caralho, tomo hormônios, cacete e tal, mas sempre fui um cara muito sereno, muito de boa, assim. Só que eu sou um cara que visualmente eu sou um troglodita, né, cara? E ela, pô, era uma loirinha, gata pra caralho, magrinha, assim, toda ajeitada e tal, cara de princesa. E eu pensei, se eu acontecer de eu querer levantar a mão ou berrar com ela, eu tô na cadeia imediatamente, ainda mais que ela já era policial, porque ela já estava incorporada, né? Ela só estava no curso de formação. Eu pensei, se eu fizer isso aí, eu acabo com a minha vida. Deixei quieto. Ela bateu na minha cara, tacou meu telefone, eu tava com um iPhone novinho, cara. Ela tacou dentro do carro, assim, no console do meu carro, trincou um pouquinho a beirada do celular e tal. Aí pegou, bateu, esbarrou a porta do carro e saiu andando. Voltei para Blumenau, enfim. Cara, depois daquilo ali, a gente foi e voltou, acho que mais umas 10 vezes, cara. Ela sempre vinha atrás e tal, e eu era um cara que eu era muito viciado no sexo com ela. Era uma coisa assim que era irresistível, eu não conseguia, cara. Era uma coisa assim que me prendia. Pra ter uma noção, a gente transava, tipo assim, não que eu ficava contando, mas eu sei que por baixo deu, tipo assim, num sábado, por exemplo, de manhã até de noite, cara, a gente transava, tipo, 15 vezes num dia. Era, tipo, uma coisa insana, absurda, assim. Tanto que chegou uma época ali que eu comecei a tomar uns Tadalafila para dar um grau, para ajudar e tal, porque, cara, era o dia inteiro de sexo. Às vezes começava de manhã, quando a gente via já tava de noite, a gente não tinha feito nada. A gente só tinha parado para comer e para tomar água, mais nada. Era uma coisa assim que era realmente doentio, não era saudável. Mas enfim, né?
Aí foi. Ela veio para Blumenau algumas vezes também durante esse curso de formação. Aí, tipo, tava brigada, ela vinha atrás, conversava, e eu acabava cedendo porque eu gostava muito dela, não queria abrir mão e tal, e também era viciado no sexo, era viciado na pessoa, né? Porque eu aprendi que quanto mais problemática a pessoa é, o relacionamento mais conturbado, mais a gente vicia, infelizmente. Claro que hoje, né, quem tem esse conhecimento, já tenha passado por esse tipo de experiência, não vai conseguir cair numa dessa tão fácil. Mas para uma pessoa que era o meu caso, que estava cru, que nunca tinha, cara, ficado com uma pessoa assim problemática e tal, que gostava tanto de transar, que no começo me bajulou tanto, me encheu a bola, que eu era o amor da vida dela. Ela olhava para mim assim com os olhos cheios de lágrimas e falava isso, e para mim isso era o máximo. E depois eu comecei a virar o pior namorado do mundo, um merda, não sei o que, blá blá blá. E eu já nem sabia mais o que eu estava fazendo ali, eu estava perdido, na verdade. E sempre que eu voltava com ela, assim, eu sempre pensava, meu, o que que eu tô fazendo aqui, né? Até que chegou ali pros finalmente, antes de pra literalmente terminar de vez. Eu lembro que teve um dia que ela me chamou, a gente já tava uma semana sem se falar, tal, e ela me chamou pra ir lá na casa dela conversar. Daí eu assim, ó, eu não quero ir na tua casa porque tá teu pai, tua mãe. Eu falei, não quero que fique nada de desconforto, ficar conversando aí e tal. Se quiser, me encontra ali na tua rua ali embaixo, tal, que eu vou de carro e te pego. Aí isso, tipo, era 8 horas da noite num sábado, que ela tava aqui na cidade. Eu estacionei num pátio, assim, que era ali perto da casa dela e tal. Mas beleza, né? Deixei o carro ligado, ar-condicionado, não sei o quê. Aí ela veio querer pedir desculpa e tal, mas eu já não queria mais, porque eu sabia que ela não ia mudar. Eu peguei várias mentiras dela falando com outros caras, ela mentia, ela omitia, ela apagava mensagem. Ela tinha uma paixão platônica por um cara do exército lá que estudou com ela quando ela era criança, que ela estudou em escola militar também em Brasília. Ela sempre mantinha o cara por perto, sempre mantinha contato, não conseguia se desconectar do cara, e eu já sabia que aquilo ali não ia dar certo. Só que, cara, aí a mesma coisa, ela pegou, pulou pra cima de mim no carro, começou a me beijar e tal, e eu peguei, afastei ela e falei assim, olha, fulana, eu falei, não adianta querer resolver tudo no sexo, eu sei que é bom, tal, também tenho vontade, mas, cara, a gente só transa pra resolver as coisas, a gente não conversa. Eu percebi que cada vez que eu queria conversar, que eu digamos assim, botava alguma posição minha que ela sabia que eu estava correto, né? Algum motivo, alguma razão, etc. Ela sempre tentava, ou ela surtava, ela começava a querer distorcer as coisas, ou ela simplesmente queria partir para o sexo, que daí ela sabia que era uma fraqueza minha com ela, era uma coisa que ela me pegava muito, assim, ela me ganchava e tal. Enfim, aconteceu de novo, naquele dia no carro, ela começou a me beijar, não sei o quê. Aí eu falei isso pra ela, ela endoidou. Ela começou a falar que eu não amava mais ela e blá blá blá. De repente, cara, ela pulou pra frente, tipo, aquela hora quando a gente parou de conversar, que ela pulou pra fora, tipo, eu peguei, acho que era umas 8 e pouco, 9 horas. Era, tipo, quase meia-noite. A gente tava, tipo, 2, 3 horas tentando conversar dentro do carro e tal, e não se acertava e não sei o quê. Ela pulou pra fora do carro, né, com o carro parado e tal. Aí ela começou a berrar no meio da rua e saiu andando. Cara, aquele dia ali, é como se, tipo, eu tivesse escutado uma voz de Deus, assim, tipo, falando assim, ó, corre, cara, corre pra longe que vai dar problema pra ti. Aí eu peguei o carro e saí andando, cara. Peguei e fui embora. Passou coisa de 2 minutos, quando eu tava no outro quarteirão, ela me liga chorando. Ai, vem aqui me buscar, não sei o que, tem um cara aqui perto de mim, não sei o que, eu tô com medo. Só que, cara, ela lutava Muay Thai, eu tava ensinando ela a lutar Jiu-Jitsu, tipo, ela se fez de doida, entendeu? Tipo assim, de coitadinha pra eu ir lá socorrer. E eu, otário, né, cara, tava tão envolvido, cara, naquela teia dela. Dei a meia volta, voltei de carro, peguei ela, aí adivinha, fomos pro motel de novo, né, cara? Aquele dia lá, fiquei com ela quase a noite inteira no motel, depois deixei ela em casa. No domingo, tava tudo ótimo, tipo assim, no sábado tava tudo ótimo, deixei ela em casa, tava toda apaixonadinha. No domingo ela parou de me responder, não falava mais comigo. Aí eu perguntei pra ela o que tinha acontecido, ela falou que nada e não sei o que, começou a mudar o comportamento, voltou pra Florianópolis. Aí eu fui mais umas 2, 3 vezes pra lá e tal, e naquelas brigas de vai e vem, aqui não adianta eu ficar falando toda a briga que teve, porque, cara, era tipo 4, 5 brigas por semana. Foi uma coisa que chegou um momento ali que começou a me dar crise de ansiedade, eu tava tendo ataque de pânico. Ela tinha essa merda desse ataque de pânico, eu não sabia o que que era. Quando ela teve a primeira vez na minha frente, dentro do shopping, ela começou a tive que levá-la às pressas pro carro, ela se jogou no banco de trás do carro, assim, deitou,
começou a gritar, cara, e chorar e bufar, respirar forte e tal. Meu, eu fiquei assustado pra caramba. E depois, quando eu fui ver, eu já tava tendo isso também, porque o relacionamento ele sugava tanto, cara, emocionalmente e energia. Viking, assim, ó, cara, tinha dias, eu sempre fui um cara que eu treinei, trabalhei pra caralho, estudava tipo 4, 5 horas por dia pra concurso público, eu era um cara focado e tudo mais. Hoje em dia já recuperei essa minha questão, graças a Deus, mas me custou 2 anos da minha vida, né? Um ano de relacionamento e o outro ano basicamente para me curar, para fazer terapia. Mas, cara, me sugou tanto que eu tava tendo problema de ansiedade, eu tava tendo insônia, eu tava ficando uma pessoa estressada, agressiva, violenta, uma coisa que eu nunca fui, cara. Então, assim, eu comecei realmente a me tornar uma outra pessoa, né? E que nem meu psicólogo falou na época, ele falou, tem pessoas que despertam o nosso melhor lado e tem pessoas que despertam o seu pior lado. No caso, ela, cara, despertava o meu pior lado. Era uma coisa assim que começou a ficar um troço muito doentio e tal. Até que chegou ali, para finalizar aqui a história também, para não alongar demais, chegou um momento ali que ela veio para Blumenau, a gente já tava acho que 3 semanas sem se falar. Ela pegou e tava me ligando direto ali na loja onde eu trabalhava e tal, né? Aí, beleza, eu peguei e atendi ela um dia, daí ela falou assim, ó, eu tô indo pra cidade esse final de semana, tal, tô voltando, eu queria falar contigo, é importante. Daí, beleza. Caí na besteira de ir lá encontrar, aconteceu o que aconteceu, né? Ficamos conversando, fomos pro motel transar, transamos que nem louco lá, depois, no sábado, isso foi numa sexta, no sábado, a gente tava se curtindo de novo, etc. Daí teve nesse sábado, ela falou assim, ah, vamos lá no shopping tomar um café? Daí eu falei assim, ah, pode ser. Daí eu peguei o carro, né? Fui lá com ela tomar um café, daí ela tava sentada do meu lado. Dela assim, ai amor, o que que tu acha de a gente abrir um negócio junto, não sei o quê. Aí, cara, eu tava assim comigo, sabe quando tu tá ali, mas o teu espírito já não tá mais? Eu tava pensando, meu, o que que eu tô fazendo da minha vida, cara? O que que eu tô fazendo aqui com essa mulher? Não era pra mim estar aqui. Eu sabia que não era pra mim estar ali porque ia dar merda. Eu sabia que aquilo ali não tinha como terminar bem, do jeito que tava indo. Aí, enfim, ela começou a falar sobre isso, daí eu assim, tá, mas que tipo de negócio? Ela assim, ah, talvez uma marca de roupa, alguma coisa assim, porque tu é gerente comercial, tu já sabe como funcionam as coisas e tal. E ela, além de policial, ela era arquiteta, né? Então ela sabia desenhar, ela tinha as manhas do desenho e tal. Então assim, ah, eu posso desenhar umas estampas diferentes, personalizadas, a gente pode fazer. Eu falei, ah, pode ser que seja interessante, né? Só que tipo, meio que já tava embarcando na onda dela. Aí de repente eu falei assim, mas que tipo de camisa, que tipo de estilo assim de estampa que tu diz? Aí quando ela pegou o Instagram dela que ela abriu do meu lado, porque ela não deixava eu mexer, né? Porque ela sabia que fazia coisa errada e tal. E eu no fim já não queria mais nem olhar, porque eu já sabia também que eu só ia me desapontar. Ficava naquela ansiedade, naquela neurose, sempre imaginando coisas e tudo mais, enfim. Cara, quando ela pegou o telefone na mão, assim que ela abriu o Instagram, que ela começou a me mostrar, chegou uma notificação daquele cara que era do exército lá, que era um, tipo, ex-namoradinho, tipo assim, que nunca transou com ela, mas, tipo assim, era uma paixão platônica. Que eu já vi conversas dela falando que queria casar com ele e tal, isso enquanto tava comigo, né, que queria fugir com ele, blá, blá, blá. Umas coisas, tipo, bem foda assim e tal. Enfim, a hora que chegou, ele só, tipo, falou o nome dela, que eu não vou citar aqui, daí ele botou o nome dela e 3 pontinhos, tipo, de interrogação, tipo assim, chamando ela, tipo assim, ah, fulana, ou seja, ela veio para Blumenau na sexta-feira, ela apagou a mensagem que estava conversando com ele durante a semana, porque teoricamente ele estava bloqueado, porque ela falou que bloqueou ele para me deixar mais tranquila, só que obviamente durante a semana ela desbloqueava ele para poder conversar com o cara. Ele deve ter mandado mensagem, alguma coisa assim, ela deve ter visto na quinta-feira, e daí ela apagou a mensagem e não respondeu mais ele, deixou ele no vácuo. Aí no sábado ele mandou a mensagem perguntando por ela, só que daí quando ele mandou, ela tentou passar o dedo assim para cima para tirar a notificação do Instagram, só que eu tava olhando para a tela do celular, eu vi. Aí ela olhou pro lado assim, ela ficou vermelha que nem um tomate, né, cara? Daí eu olhei assim, eu falei, deixa eu ver aqui o celular. Não, não, não sei o que, não tem nada, naquele desespero e tal. E eu calmão, né, cara, porque eu já sabia que já tinha caído da casa e tal. Daí eu falei assim, não, deixa eu ver aqui, daqui. Aí ela entregou o celular na minha mão, eu abri a mensagem, só tinha a mensagem dele perguntando isso. E tinha várias outras conversas com outros caras também, falando merda e tal. Enfim, coisas que eu nem quero ficar falando aqui também, porque não faz diferença. Todo mundo que já lidou com uma borderline sabe do que eu tô falando e sabe do que eles são capazes, né? A questão ali da promiscuidade, etc.
Até antes de finalizar a história, cara, uma coisa que eu lembrei, uma coisa que me chamou muita atenção, assim, eu lembro que tava uma festa do pessoal do batalhão lá, daí podia levar o pessoal que era namorado, né, levava o namorado, namorada, etc. Tava ali nessa festa, daí teve naquela festa lá, cara, o cara lá que é o superior dela, lá, o subtenente, pediu assim, ô fulana, tu pega ali pra mim esse copo, por favor. Cara, ela foi pegar, era aquelas mesas de festa com aqueles bancos compridos, sabe? Ela tava de vestido, ao invés de ela pegar, só esticar o braço e pegar, ela ficou de joelho em cima do banco para poder pegar os copos, cara. Tipo, ficou de quatro, literalmente em cima do banco para pegar. Cara, quando eu vi aquilo ali, eu chamei a atenção dela de canto, assim, na hora ela chorou na festa. Enfim, foi um inferno. Eu passava tudo isso aí e muito mais, coisas cabreiras e tal, que infelizmente não dá tempo para falar aqui num relato de 1 hora no máximo, né? Então, assim, ali, naquele dia, quando eu peguei a mensagem do cara mandando, eu peguei, olhei para ela e falei assim, ó, falei, cara, falei, deu, vamos para casa. Aí eu peguei, paguei a conta, botei ela dentro do carro, dela assim, não, ela foi o caminho inteiro, não tem nada, não sei o quê. Ele só mandou mensagem perguntando como é que eu tava e não sei o quê. E aí eu falei assim, ó, nem perde teu tempo, não fala mais nada, fica quieto e tal. Peguei, parei o carro na frente da casa dela e falei assim, ó, desce do carro senão eu te arranco. Aí ela pegou, acho que sentiu que o meu tom estava diferente aquele dia, porque eu ia arrancar ela dentro do carro à força, se fosse o caso. Ela pegou, desceu do carro e beleza, foi embora. Fui para minha casa, passou coisa de 3, 4 semanas, cara, comecei a receber ligação dela. Ela me ligava tipo 20, 30 vezes por dia do telefone celular dela para a loja, que tinha Bina e tal, e eu não atendia e eu não conseguia bloquear o número dela porque dava com um problema no telefone. Ele tinha Bina, mas ele não conseguia bloquear, dava problema de memória cheia, coisa errada, então ficava tocando 20, 30 vezes. E eu filmava essas vezes que ela ligava para deixar tudo comprovado, em caso de alguma acusação, alguma coisa assim, eu deixava tudo registradinho, né? Eu tenho até hoje, na verdade, depois de 2 anos, eu tenho essas informações upadas no iCloud e tal, para garantir que se acontecer algum dia de alguém falar um ai de mim, eu tenho como comprovar para me defender, se for o caso judicialmente, entendeu? Aí aquele dia ela começou a me perseguir, depois de 3, 4 semanas me ligando, 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 aí mandava lanche lá na loja que eu trabalhava, mandou uma flor, mandou umas coisas de presente assim e tal, e eu ignorava ela total, não respondi, tava bloqueada em tudo, porque para mim ela já tinha me traído mesmo, então não fazia mais diferença, já tinha perdido aquela vontade de estar com ela. Na verdade, a partir do momento que eu peguei aquela mensagem do cara ali, depois de tantas conversas, tantas frustrações, depois de tanto ajudar ela, tanto fazer por ela, seja financeiramente, limpar a casa para ela, cozinhar, cuidar, etc. Cara, eu era tão viciado nessa menina, para ter uma noção, que durante as semanas, às vezes, tipo, numa quarta-feira eu saía às 7 horas da noite de Blumenau, viajava 200 quilômetros para ficar ali, tipo, das 10h30, 11 horas da noite até umas 4 da manhã com ela, para poder dormir, transar com ela e voltar para Blumenau. Tipo, cara, eu era retardado nela. Fazia cada coisa que era, tipo, doentio, assim. Enfim, aí ela começou a ligar, blá blá blá, foi indo, até o momento que teve um dia que ela apareceu lá na loja que eu trabalhava. E, cara, daí ela pegou, começou a querer insistir que queria falar comigo na hora de fechar a loja, daí eu peguei, fechei a loja e fui pro carro, né? Aí o meu carro, na época, ele já era um Civic e tal, já era automático. Eu peguei, entrei dentro do carro, só que ela tentou ficar, tipo, indo na frente da porta, não me deixando entrar. Eu falei, cara, eu falei, sai, senão eu vou ligar pra polícia, cara. Eu falei, eu não. Ironicamente, né? Porque ela já era policial, mas enfim, né? Teria que ligar no 190 pra pedir ajuda, porque a guria não queria deixar eu entrar no carro. E eu não queria botar a mão nela, obviamente, porque eu sabia que eu ia machucar ela. E eu não queria isso pra minha vida, obviamente e tal. Cara, eu entrei no carro dela, começou a botar a cabeça entre a porta e o carro para eu não poder fechar. Não, deixa eu conversar, eu tenho um recado de Deus para ti. Ela falava, eu tenho um recado de Deus para ti, eu preciso falar. Deus está te mandando um recado, ele quer falar contigo. Eu falei, não, eu não quero escutar, não quero escutar, tal. Até o momento que eu coloquei o carro ali, o câmbio no D, né, de drive, comecei a deixar o carro correr aos pouquinhos, andar para frente assim. E aí ela pegou, foi saindo do carro, ela saiu, aí eu peguei, aproveitei e fechei a porta, né? Bati a minha porta, só que na hora do desespero ali eu não consegui trancar a porta, porque foi muito rápido. Quando eu tava saindo pra via geral, assim, da rua pra ir embora, eu escutei a porta do passageiro abrindo, cara. Aí ela queria pular pra dentro do carro à força. Eu peguei, arranquei o carro, ela saiu meio que de rolo no meio da rua, assim, meu, foi uma cena deplorável, cara. Eu pensei que eu nunca passar por isso na minha vida, foi sinistro, tá? Cheguei em casa, minha mãe, eu tô sentindo uma dor aqui nas minhas pernas, não sei o que, acho que eu vou ter que ir no pronto-socorro. Eu falei, não, eu te levo, vamos lá. Aí levei minha mãe pro postinho lá para fazer os exames, para ver o que que era, não sei o que, pro médico atender.
Cara, quando eu chego em casa, que na época eu morava ali com a minha mãe, quem que tá lá sentada na calçada na frente da casa? Sentada lá olhando assim, daí ela viu o meu Civic branco passar, daí ela já, tipo assim, se aprontou para levantar, eu peguei e tive que tocar direto. Cara, eu tive que ficar 3 horas rodando dentro da cidade, parei em posto de gasolina para ficar comendo e tendo que explicar para minha mãe o que estava acontecendo e etc. Até que depois ainda ela tentou falar com a minha mãe e ela falou que eu estava terminando com ela por causa de ciúmes e não sei o quê. Aí teve um dia que eu cheguei em casa e a minha mãe assim, meu Guilherme, por que... Ops, falei meu nome, se puder botar um bip ali, cara. Meu, por que que tu é criança assim desse jeito, não sei o quê, terminou com a menina por causa de terminou com a menina por causa de ciúme, não sei o que, que infantilidade. Eu falei assim, eu não terminei por causa de ciúme, eu terminei porque ela é doida, ela faz um monte de coisa que não é normal. E eu falei, ela é traidora, é isso, aquilo. Não, ela falou que é ciúme, não sei o que. Cara, eu tive que provar para minha própria mãe, eu tive que abrir áudios e conversas e etc e mostrar para minha mãe. Quando eu mostrei para minha mãe assim, meu, eu não sabia que ela era assim, não sei o que. Eu falei, pois é, eu tentando que provar para minha própria mãe que eu estava falando a verdade, que ela estava mentindo. Ou seja, cara, o nível de manipulação dessas pessoas é sinistro. Tanto que eu tinha um monte de casais em comum, pessoas, amigos, etc., que viraram as costas, me tiraram de rede social, não falam mais comigo hoje em dia, me olham de cara torta quando passa por mim na rua, porque ela deve ter me pintado como um monstro, com certeza, que eu devo ter feito alguma coisa de errado. Inclusive, um detalhe que eu esqueci de comentar, que quando eu conheci ela, ela falou que ela teve um namorado de Brasília lá, que o cara era rico, vinha visitar pra cá, não sei o que, quando ela era adolescente, que ele batia, que ele enforcava ela, etc, etc. E no começo eu acreditei muito. Hoje, cara, eu acredito 10%, eu tenho 90% de chance de ser mentira dela, porque ela mentia pra caramba. Era uma coisa patológica, ela não conseguia falar a verdade nas coisas. Quando ela não mentia, ela omitia, que é praticamente a mesma coisa, só que não distorce, ela só não fala, né? Mas querendo ou não, deixa de ser uma mentira. E, enfim, ela me pintou como um monstro para todo mundo, né? Falava mal, fala mal de mim até hoje, que eu sei e tal. A galera às vezes comenta que é conhecido e tal. Eu não dou bola porque eu sei quem eu sou, o que eu fiz, né? O tanto que eu me esforcei por ela, etc. Mas é um relato que eu acho interessante, importante deixar, cara. E a única coisa que realmente funcionou para eu conseguir me desvencilhar dela, que foi muito difícil para mim ficar sem sexo, etc., principalmente com ela, porque era uma coisa que era viciante, era que nem droga realmente. Eu nunca usei droga, mas pelas pessoas que usam, que a gente vê que tem dificuldade de sair, é a mesma coisa, cara. Era uma coisa assim que era muito foda de sair. Foi o contato zero. Eu bloqueei ela de tudo, não atendi mais ligação, etc, etc. Fiquei evitando ela durante 2, 3 meses. Depois eu fiquei sabendo, inclusive, eu não fui atrás, foi um colega meu que ele é policial militar aqui também na cidade e tal, que ele trabalha no mesmo batalhão, né? Porque é uma cidade pequena, só tem um batalhão. Ele falou que a fulana estava namorando o ciclano, que era um cara que era até amigo meu, que ele comprava comigo suplementos, etc e tal, que também é policial. Então, tipo, deu 2, 3 meses, ela já estava namorando com um cara que era amigo meu, que se dizia amigo meu no caso, né? Porque amigo não faz esse tipo de coisa. Mas enfim, eu não fui atrás, né? Para mim, indiferente. O que importa é que ela baixou em outra pessoa e seguiu a vida dela nesse sentido e tal. Mas é o tipo de experiência assim que, cara, é muito complicado. Eu acho importante esses relatos, porque isso pode salvar vidas, porque eu tive problema com depressão, cara, eu nunca fui um cara indisposto, etc. Tinha épocas que eu chegava em casa e eu ia deitar sem tomar banho, eu não tinha vontade de tomar banho, eu não tinha vontade de escovar os dentes. Eu fiquei meses pulando os dias de academia para treinar, etc. Não fazia mais dieta, meu hábito alimentar estava uma porcaria. Não conseguia mais treinar, não tinha mais vontade de fazer nada, cara. E eu não digo por causa do término do relacionamento, durante o relacionamento, porque me sugou muito emocionalmente. Então eu queria deixar esse relato pra galera aí, se ajudar de alguma forma, né? E é isso aí, tentar manter o contato zero, porque é o único jeito realmente de se livrar desse tipo de pessoas.